Casa cheia hoje. Gente, eu vou disponibilizar essa aula, tá? Da mesma forma que eu disponibilizei as outras. Aqui, para essa parte inicial do AutoCAD, eu prefiro fazer os comandos em tempo real, tá? Vocês não precisam abrir o AutoCAD ainda, para quem não instalou ainda. Quem não instalou ainda, eu recomendo que instale, tá? Eu vou relembrar alguns passos, né, para instalação. E para quem já instalou, tá? Só recomendo que, aí para quem acabou de instalar, só recomendo que fique no primeiro acesso de vocês fiquem logados no VPN UFSC, né, na rede de acesso remoto da UFSC, para poder validar a licença, tá? Só para eu saber quem que já instalou o AutoCAD. Eu sei que bastante gente já instalou, tá? Mas eu queria saber se alguém não instalou. O Matheus ainda não, então o Matheus tem que tomar as providências, tá? Para instalar. E daqui para frente a gente agora só vai trabalhar com CAD. Não, eu já vou mostrar agora, Matheus, só um instante. Só estou terminando aqui de separar os materiais. Bom, já vou começar, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar a gente vai começar a trabalhar com AutoCAD, né? Para quem quiser instruções de como se instala o AutoCAD, tá? Tem esse vídeo aqui, que eu coloquei no canal do YouTube, também ele está disponível ali no Moodle, né? Com as instruções de como instalar o AutoCAD com licença educacional. Isso vale para qualquer pessoa da comunidade UFSC, tá? E é importante destacar que como vocês já tiveram que criar o e-mail para acessar o Teams, e também esse mesmo e-mail ele pode ser utilizado para que vocês façam o cadastro na conta da Autodesk, tá? Como que vocês vão fazer o cadastro na Autodesk? Vocês vão no site autodesk.com ou autodesk.com.br, né? Pode ser tanto a versão em inglês ou português, tá? Eu lembro mais do layout da versão em inglês, que é o que eu explico no vídeo. Tá? Então, por isso que eu vou mostrar ele aqui.
E aí depois vocês vão entrar na opção de login, né? De cadastrar, sign in. Vão colocar o e-mail UFSC de vocês, tá? Dá para fazer o cadastro com outro e-mail que vocês já estejam habituados? Dá, tá? No caso, como é a primeira vez que vocês estão cadastrando, vocês vão apertar no criar conta. Aí vão preencher aqui o formulário, né? E vão fornecer algumas informações, tá? Além do e-mail e da senha. É importante que vocês tenham também em mãos o atestado de matrícula, tá? Que é o que comprova o vínculo da universidade com você, ou o histórico escolar, que é o que vai servir de comprovante para vínculo com a universidade, tá? A Autodesk ela tem pedido esse documento recentemente. Depois de fazer o cadastro, vocês vão entrar na conta. E vocês vão acessar essa parte aqui, ó, amostras grátis. Aí você vai ter uma série de amostras, tá? No caso, o AutoCAD. Quer dizer, não é no amostras grátis, tá? É outro menu, é no menu da comunidade educacional. Você vai aqui no fundo da página, aí vai aqui, ó, Students e Educators. Aí vai na opção Get Products. Aí você vai escolher o produto que você vai utilizar na aula, né? No caso, tem o AutoCAD para Windows e o AutoCAD para Mac, né? Se você estiver logado, né? Aí vai ter um botãozinho Get Product. Aí você vai apertar no botãozinho, vai instalar, tá? Ó, tem várias versões. Eu recomendo sempre que só que antes de escolher cada versão, é importante saber se o seu computador ele tem 32 ou 64 bits. Por que que é importante saber isso? Tá? Porque a partir as versões de 32 bits são até, do AutoCAD são até a 2019. Da 2020 em diante já não tem mais versão de 32 bits. Tá? Então é importante que vocês saibam essa informação, verifiquem qual que é o sistema operacional de vocês, quantos bits tem o sistema operacional ali no painel de controle do computador de vocês, antes de baixar a versão do AutoCAD. Tá claro? Vamos ver como é que tá por enquanto aqui. Alguma pergunta, gente? E eu quis mostrar a tela aqui só para destacar, né, que algumas coisas da interface ali do site da Autodesk que eu mostro, que eu mostrei no vídeo do YouTube, tiveram algumas mudanças, né, porque antes tinha essa opção de escolher os bits do sistema operacional, agora não tem mais, agora você tem que saber se você quer baixar uma versão do AutoCAD de 32 bits ou de 64 bits. Se for de 32, tem que ser abaixo da de 2019. 64 pode ser qualquer versão. Tá? Bom, falando, depois de falar da instalação, né, eu vou mostrar aqui alguns aspectos do programa para vocês.
Quem que já mexeu no AutoCAD? Quero saber. Quem que já chegou a tentar mexer depois de instalar? Kelly. Mais alguém? Luiz. Ele não é um programa tão... Eu acho que o que o Luiz falou aqui é importante destacar, né? Que não é um programa tão simples para quando a gente começa a mexer pela primeira vez. Tá? Vocês já vão entender por quê. Mais alguém? Então, né, eu vou mostrar aqui, em primeiro lugar, algumas características do AutoCAD para vocês, né? Entre as quais aqui a guia de instalação, tá? Eu antes recomendava, né, o pessoal acessar aqui o manual de instruções do CETIC, mas hoje eu prefiro que acessem o vídeo que eu fiz para vocês, porque tem algumas coisas do manual que estão desatualizadas, tá? E mesmo que e só pelo fato de vocês serem estudantes, vocês já têm o acesso gratuito às versões educacionais do AutoCAD. E como que é a interface? Essa interface aqui que eu estou mostrando para vocês, ela na verdade ela é do AutoCAD 2014, tá? Mas se vocês forem observar, a interface do AutoCAD, eu vou mostrar aqui para vocês a versão 2020, que é a versão que eu tenho no meu computador, para vocês verem que não está tão diferente assim, tá? Essa aqui é a versão 2014 com Ribbon, essa da apresentação, enquanto que essa aqui é a versão 2020 do AutoCAD, né? Podem observar que aqui na marcação do Ribbon, né? Depois eu vou abrir o Ribbon para vocês, vocês vão ver que não tem tanta diferença assim. Em primeiro lugar, quais são os elementos da interface do programa? Essa interface que eu estou mostrando para vocês é a interface de quando eu abro o programa. Essa interface que está sendo exibida aqui no slide é a interface depois que eu gero o arquivo de programa, que eu inicio o programa, tá? Então, tem duas coisas diferentes aqui. Então, aqui é a interface que eu me deparo ao abrir o programa e o que tem nessa interface. Tem alguns materiais de tutoriais, né? Aqui na aba Learn, tá? E tem o menu inicial na aba Create, né? Que é para eu começar a desenhar no AutoCAD. Existem duas opções de iniciar um arquivo. Eu posso já iniciar um arquivo com um template desejado, né, com configurações. Eu posso escolher quais são as configurações que eu quero pré-definidas no meu desenho. Tá? E como que eu escolho essas configurações? Eu vou aqui, ó, na opção template. Tá? Aí aqui tem uma série de templates do tipo ACAD e do tipo tutorial, tá? O que que muda de um template para o outro? Muda a configuração do modo layout, que vocês já vão ver o que que é um modo para impressão, e muda também as configurações das unidades de desenho, tá? Então, são esses parâmetros que são pré-configurados em cada template, tá? Unidades de desenho, unidades métricas e angulares, né, de desenho, e também
modo de configuração da folha de impressão, que é o modo layout. Tá claro? No nosso caso, nós vamos deixar a opção ACAD ISO. Tá? Dependendo do template, eu posso escolher um template tridimensional. Aí a minha janela principal, que é a janela de desenho chamada Ambient Model, ela vai aparecer um template 3D para que eu possa fazer os dimensionais. Tá? O nosso objetivo aqui da disciplina vai ser trabalhar só com 2D. Tá? Então, por isso que nós vamos selecionar aqui no início o padrão ACAD ISO, que aí ele vai utilizar as unidades internacionais no modo 2D. Tá claro? E aí, quando eu clico no template, né, eu já gero o meu arquivo de desenho, que é essa interface aqui. Tá? Aqui, como vocês podem ver, né, não mudou muita coisa na barra de menus, né, na barra de funções, que é o que nós chamamos de ribbon no AutoCAD, em comparação com a versão 2014, né, mudou algumas ordens, né, algumas configurações de botões, algumas funções vieram para frente, mas fora isso, não teve grandes mudanças de configurações. Gente, alguma pergunta até aqui? Bom, então essa daqui é a interface inicial do AutoCAD. Normalmente a interface inicial ela vem com a tela preta, tá? E o menu também ele vem escuro, né? O ribbon ele acaba vindo escuro, tá? Essas são as configurações padrão do programa. Eu aqui botei o modo claro, tá? Se vocês quiserem alterar essas configurações, vocês vão clicar com existem várias opções de alterar essas configurações, tá? E eu vou mostrar duas delas para mostrar para vocês que o AutoCAD, né, o que é que causa confusão na hora de usar o AutoCAD. Existem muitas maneiras de fazer de aplicar um mesmo comando, não? Aplicar o mesmo comando desejado. Um exemplo disso é o que eu vou fazer agora, tá? Que é a forma como eu posso configurar minha interface no AutoCAD. Eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso configurar a interface do AutoCAD clicando com o botão direito na tela do Ambiente Model, que é o ambiente de desenho. Clico na última opção, Opções, e no Display, na opção Display, eu posso mudar o tema, por exemplo, da barra, né, que é o tema Dark, que aí eu vou escurecer o menu. E também eu posso ir na opção E na opção Display também eu posso mudar a cor da tela utilizando, e de alguns cursores utilizando a opção Colors, né? Aí eu tenho aqui uma amostra do que eu quero mudar na tela, né? Eu posso botar, por exemplo, posso mudar a cor da cruzeta, né? Do cursor, do mouse. Posso botar ela vermelha, por exemplo. Eu vou fazer aqui algumas alterações de cores só para mostrar para vocês. O background, né, que é o fundo de tela, você pode mudar para outras cores, né? Vou colocar um cinzinha, tá? E aqui vai aparecendo as mudanças. Ó, o crosshair aqui tá vermelho, né? Posso mudar para azul, posso mudar para várias cores e aqui eu posso fazer uma série de configurações de interface, tá? Fechar aqui. Para mudar o menu, né? Tem que botar a opção dar. Ó, se eu aplicar, como que vai ficar? Ó, aí vai ficar com essa característica aqui.
Tá claro? Bom. Gente, essa cor de tela aqui tá bom para vocês verem no computador. O fundo da tela do ambiente model. Ah, outras formas, tá? Então, eu falei para vocês um pouquinho de interface, completando a parte de interface, tá? Eu vou mostrar para vocês quais são as formas de entrada dos comandos, tá? Quais são as formas de entrar com um comando no AutoCAD, de dar um comando no AutoCAD? Primeira delas é o Ribbon. Você pode clicar no botão aqui da interface do Ribbon e acionar um comando, tá? As instruções do comando que você vai executar através do Ribbon e também através de outras fontes, vai sempre aparecer nessa barra aqui de baixo, tá? Acredito que para vocês a barra esteja assim, certo? Quando vocês baixam o programa, normalmente essa barra de comando ela vem solta, tá? Se vocês quiserem fixar a barra de comando, que é muito bom, tá? Vocês podem arrastar ela para o fundo da tela, tá? Ou vocês podem arrastar para a posição desejada, né? Dá para arrastar também aqui para cima, por exemplo, né? Mas não me parece algo muito legal. Então, você pode posicionar a barra de comando onde você quiser, né? Então, uma das formas de entrar com o comando é o Ribbon, aí as instruções do comando vão aparecer nessa tela cinza aqui, tá? Quando você arrasta a barra de comando, aparece a próxima etapa aqui também, né? Na parte que você pode digitar um comando. E aqui nesse espaço que você pode digitar um comando, é o que nós chamamos de barra de comando. Você pode, em vez de clicar, de acionar um comando através do clique no botão do Ribbon, você pode inserir o comando por escrito, que é a forma como eu costumo ensinar aqui. Tá? Na maior parte do tempo, eu insiro os comandos utilizando a barra de comando para poder dar os comandos de desenho. E por que que essa forma, na minha opinião, né, pelo menos eu acho melhor? Porque ela atravessou versões de várias gerações do AutoCAD. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com AutoCAD na versão 2000, né? E desde a versão 2000, a barra de comando ela existe, na verdade, desde antes ainda, desde a versão DOS, tá? Então, é uma forma, né, de você aprender de forma temporal e que não fica tão dependente que não fica dependente da mudança das versões, né? O Ribbon, ele mudou, por exemplo, de 2007 para 2013, tá? E foi uma mudança bem grande. Tanto é que a versão 2013 ela trazia, né, a possibilidade de você ainda alterar o menu para a versão 2007, né, para o Ribbon da 2007, né, porque era para a pessoa ir se acostumando aos poucos. Bom, falando então da parte da interface, era isso que tinha para falar, né, as formas de como inserir um comando, de quais são os elementos de comando.
E também é interessante destacar essa barra aqui, ó, do canto inferior direito, que em alguns casos ela pode estar posicionada mais ao centro, tá? Esses comandos aqui, eles servem para quê? Eles servem para auxiliar o desenho. Eu tenho um comando, por exemplo, esse comando aqui, ó, Object Snap, ele é um comando de rastreio de pontos de desenho. E os comandos dessa barra aqui, eles são comandos que podem ser executados simultaneamente ao andamento do desenho. Enquanto você executa um comando, você pode executar um desses comandos de suporte ao desenho, tá? Por exemplo, o comando do grid, né? O grid eu posso habilitar ou desabilitar, né? Em alguns casos, ele ajuda, atrapalha, eu posso fazer também rastreio através de pontos do grid, embora eu não recomendo fazer isso, tá? Bom, tem aí alguma pergunta? Tudo isso até agora foi só a apresentação do programa. Pode falar, Eurico. Você usou para desabilitar o grid? Me ouviu? Antes não, agora sim. Beleza. Qual foi o comando que você usou para desabilitar o grid? Foi o F7, pode ser o atalho do F7, ou pode ser esse comando aqui, ó, do lado na barra de comandos que eu posso executar simultaneamente no canto inferior direito, ou em alguns casos ele fica no centro, tá? Dependendo da configuração. Aí esse comando aqui, ó, Grid Mode. Ou você pode digitar também, ó, aí vem também aquilo que eu tô falando, né? Que você tem várias formas de dar a entrada de um comando no AutoCAD. Você pode desabilitar o grid, como eu mostrei para vocês anteriormente, ou você pode digitar grid. Aí tem uma série de opções, né? Para eu executar o comando de grid. Eu posso configurar as unidades dele, eu posso definir os limites da tela, né? Tem uma série de opções. No meu caso, eu quero ou habilitar ou desabilitar. Então, eu vou selecionar off, né? E aqui tem um detalhe importante, ó. Você pode tanto clicar na opção que a barra de comando te oferece, ou você pode digitar a opção que você deseja. E quando a letrinha está em azul, você pode simplesmente digitar aquela letra que está em azul para fornecer a opção desejada para execução do comando. Tá claro? Eu desabilitei o grid. Mas eu ainda quero deixar ligado, porque eu quero mostrar os eixos para vocês. Estão vendo esses eixos em vermelho e em verde aqui na tela? Esses eixos são importantes para nós agora no começo, né, para a gente poder entender como que funciona o sistema de coordenadas do programa, tá? Então, gravem bem esses eixos. Só que antes de fornecer informações sobre o sistema de coordenadas do AutoCAD, é importante nós deixarmos todas as unidades de medida que nós vamos utilizar no desenho devidamente configuradas, tá? A dica que eu sempre dou para o pessoal começar o desenho de forma organizada é fazer o que primeiro? Escolher um template. Agora vocês vão escolher as unidades de medida do desenho. Dependendo do tipo de aplicação que vocês forem utilizar, vocês podem ter que variar as unidades de medida, tá? Nesse primeiro desenho que eu vou trabalhar com vocês, eu vou trabalhar um desenho que está sem unidades de medida, adimensional. Então, eu tenho duas opções
para poder fazer esses desenhos. Ou eu utilizo a opção Unitless, que é sem unidade, ou eu utilizo a opção padrão do template, tá? Não precisa configurar. Se eu fosse trabalhar, por exemplo, com desenho de construção civil, que é o que nós vamos fazer aqui na disciplina também, vocês vão ter que mudar as unidades. Aí, nesse caso, no desenho de construção civil, existem duas opções. Ou você trabalha em metros, ou você trabalha em centímetros, tá? Eu sempre recomendo que o desenhista trabalhe em centímetros, para pensar sempre nos valores inteiros na hora de fazer o desenho, tá? Quando se trabalha com desenho de construção civil. Aí deixa para passar a parte de metros para cotagem. Bom, então, para a gente configurar as unidades de medida, existem duas formas de poder inserir o comando de unidades de medida. Eu posso digitar o comando units, tá? Eu vou mostrar as duas formas para vocês. Ou eu posso selecionar aqui a opção Drawing Utilities e Units, tá? No menu que tem o logotipo do AutoCAD, tá? Então, existem essas duas opções. Então, eu vou selecionar aqui a opção Units e observem, ó, quais são as unidades de medida que são utilizadas aqui. As unidades são de casas decimais, a precisão pode deixar a precisão do jeito que está. Como eu vou trabalhar com desenho de diagrama hoje, então nós podemos manter em milímetros, né? Eu poderia deixar unitless? Poderia, tá? Mas por que eu vou deixar em milímetro? Vocês vão entender mais tarde, tá? Por algumas questões de praticidade. Então, eu vou deixar milímetros. Opções de ângulos, né? Você pode utilizar radianos, survey units, decimal, graus decimais, né? Ou graus por minuto e segundo, que são as unidades padrão de ângulos, né? Normalmente a unidade decimal de ângulo é minuto, digamos assim, a unidade né? Survey units é uma unidade utilizando coordenadas geográficas. Tá? É muito utilizada no desenho topográfico. Só para explicar para vocês. No nosso caso, decimal degrees, né? Sentido anti-horário, que é o sentido padrão do ciclo trigonométrico. Se eu quiser mudar o sentido, eu posso selecionar a opção clockwise. Tá? E a precisão, a gente deixa em valor inteiro. Tá? Não tem desenhos que vamos precisar fazer com unidades quebradas. Se eu quiser mudar a direção, padrão de início de ângulos, eu vou aqui na opção direção. Aí eu posso alterar, né? A direção de base do ângulo aqui está como leste, né? Que é a linha horizontal para a direita. Mas você pode alterar essa direção, se quiser. Gente, até aí tudo bem? Pode falar, Yuri. Duas situações. Eu não tenho opção de unitless e a outra situação é que é o seguinte, se eu começo a trabalhar num projeto, por exemplo, em centímetros e depois eu passo para metros, o programa converte ou a gente tem que converter manual? O programa normalmente converte, Uhum, mas não é algo recomendável para se fazer. entendi. Tá? Começar e terminar numa mesma unidade, então, o projeto. Isso, o recomendável, né? E até por questão de organização, é isso, né? Você sempre começar com uma unidade e terminar com outra unidade. No caso Tá? do Unitless, ele converteria, tipo, faria um módulos? Como é que qual que seria o critério de conversão dele? De pixels para centímetros, coisa assim? Então, o Unitless, ele
Ele conta as unidades igual, mas ele conta sem unidade de medida, né? Aí o problema que você vai encontrar vai ser na hora de converter em escala. Entendi. Na hora de imprimir, né, o desenho, por exemplo. Mas eu gosto, até para desenho de diagrama, que seria um caso de usar o Unitless, né? E no caso da elétrica e da eletrônica é comum utilizar essa aplicação. Eu prefiro ainda o milímetro, vocês já vão entender por quê. Tá? Gente, mais alguma pergunta referente a essa parte inicial de configuração da tela inicial do AutoCAD e do primeiro desenho? Bom, então vamos seguir, né? Ninguém fala nada, a gente segue. Bom, antes ainda de mostrar como que funciona o sistema de coordenadas, eu quero mostrar para vocês o comando de zoom, tá? Por que isso? Porque para a gente poder entender o sistema de coordenadas, é interessante que nós conhecermos onde que está a referência desse sistema de coordenadas. E uma das formas da gente saber onde que está a referência desse sistema de coordenadas é utilizando o comando de zoom extens, tá? Vamos supor que o meu AutoCAD, eu abri nessa tela aqui. Eu não estou enxergando nenhum dos eixos, né? Se eu não estou enxergando nenhum dos eixos, eu não estou enxergando os eixos cartesianos do meu sistema de coordenadas. O AutoCAD, ele é um programa que ele trabalha por padrão em coordenadas cartesianas, mas ele também possibilita a opção de trabalhar em coordenadas polares. Tá? Então, você pode trabalhar com os dois sistemas de coordenadas. E como que nós vamos entender como funciona esse sistema de coordenadas e como que nós damos os pontos? Em primeiro lugar, a gente tem que conhecer a origem desse sistema. Por que é importante? Porque isso vai afetar no desenho de vocês. Tá? E para que a gente possa conhecer a origem do sistema, nós temos que primeiro descobrir onde que estão os eixos desse sistema de coordenadas. Então, para descobrir isso, nós vamos dar um comando de zoom e utilizar a opção Extends. Tá? O que a opção Extends significa dentre as opções de zoom? Significa mostrar tudo o que foi desenhado na tela. Nesse caso, ainda não tem um desenho sequer. Então, quando não tem um desenho, ele vai mostrar os eixos, o maior zoom que exibe os eixos do sistema de coordenadas cartesianas. Tá? Então, vou dar a opção Extends. Aí olha o que apareceu. Apareceu o eixo Y e aqui bem no cantinho, eu tirei o zoom. Aqui bem no cantinho apareceu o eixo X, tá? Se eu quiser mover a tela sem alterar o zoom, eu posso utilizar o comando PAN, tá? Que é essa mãozinha aqui que eu consigo mover a tela num plano, né? E sem alterar a condição do zoom. Digito o comando PAN e é só eu pressionar o scroll do mouse para baixo e mover a tela. Para sair do comando PAN, é só apertar o ESC. Ou o Enter, né? Como está dando aqui nas instruções, ó. Como está informando nas instruções. Gente, está aí alguma pergunta?
Bom, seguindo adiante. E onde que está a origem do meu sistema? A origem do meu sistema vai estar por aqui, ó, no cruzamento dos eixos. Como que eu sei isso? Eu vou descobrir isso desenhando uma linha, tá? Através do comando line. Olha a instrução que pede no meu comando line, né? Se eu olhar ali a caixa cinza, o que que tá? Aliás, a linha de instrução de comandos, né? O que que está me pedindo? O que que está me solicitando? Especifique o primeiro ponto do comando linha, tá? Eu vou digitar, então, o primeiro ponto. Valor da coordenada x, 0. Se eu quiser escrever o valor da coordenada y, eu vou digitar vírgula para separar as casas das coordenadas, para separar as coordenadas, e eu vou digitar 0 de novo. Aí a minha linha vai começar da origem. Dou um Enter. Ó, aí a linha está puxando da origem. Não conseguindo ver? Sim, mas ela tá travada, não sei se você tá mexendo, mas... Não, eu não mexi. Ah, então beleza, então tá certo. Bom, e se eu quiser desenhar uma linha de 20 unidades de medida, né? Nesse caso, qual que é a unidade de medida que a gente configurou no início? Foi? Foi milímetros, né? Então, o meu desenho vai ter 20 milímetros, tá? Se eu for imprimir ele em escala natural. Então, se eu quiser fazer uma linha horizontal de 20 milímetros, eu vou digitar 20,0 e eu vou dar um Enter. Agora, se eu der um Zoom Extens, o que vai acontecer? Ó, me deu o maior zoom de tudo que está desenhado aí. O que que apareceu? Apareceu só a linha de 20 milímetros. Então, vendo que o grid apareceu exatamente dividido por igual aqui na tela, e cada unidade do grid, cada linha horizontal do grid tem 10 unidades de medida. E cada linha vertical também. Tá claro? Ó, então, aqui eu tenho a linha horizontal de 10 unidades de medida. Se eu clicar nessa linha, eu vou selecioná-la. Tá? Até aí tudo bem? Perguntas? Essa última parte ali do máximo zoom, como é que você fez? Zoom Extens. Comando de zoom, a opção Extens, tá? Aí é aquilo que eu falei anteriormente, a opção Extens, ela dá o zoom, o maior zoom, com tudo que está desenhado na tela. Bom, e se eu quiser desenhar, mas professora, eu já vi gente, eu já abri projeto no AutoCAD, que o desenho estava bem longe da referência. E como que as pessoas fazem e ainda a medida dá certinho, né? A medida sai correta. Se eu quiser desenhar essa mesma linha aqui, de 20 unidades de medida, iniciando o desenho da minha linha em outro ponto, ó, vamos botar um ponto aqui bem mais distante. Vamos iniciar a nossa linha, nova linha, num ponto bem mais distante que a anterior, tá? Então, eu vou dar o comando line, eu vou escolher aqui um ponto inicial dessa linha que eu não sei as coordenadas, tá? Eu estou escolhendo um valor aleatório aqui de coordenadas iniciais, de coordenadas do meu ponto inicial. E olha o que eu vou fazer agora. Eu quero desenhar uma linha horizontal de 20 milímetros também, só que num ponto qualquer distante da minha referência do sistema.
eu vou digitar o arroba. O que que o arroba ele faz? Ele faz referência ao último ponto utilizado, tá? Então, eu vou digitar um arroba 20,0. Ó, e tá desenhada a minha linha de 20 milímetros. Fora da referência, né? Longe da referência. Tá claro? Tá aí tudo bem? Bom, seguindo adiante, né? E as coordenadas polares? Eu posso utilizar coordenadas polares? Posso também. Vou fazer um exemplo com a mesma linha, só que utilizando coordenadas polares em vez das cartesianas. Ao invés das cartesianas, tá? Então, eu vou digitar o comando linha, escolho um ponto arbitrário, né? E aí, eu vou colocar as medidas em coordenadas polares, ó. Arroba, qual que é o comprimento dessa linha? Aí, nas coordenadas polares, eu vou colocar comprimento versus comprimento e inclinação do ângulo. Esses são os dois parâmetros que eu vou colocar, né? Então, a minha linha tem comprimento de 20 milímetros. Para poder informar o ângulo, eu vou colocar o símbolo de menor e eu vou informar o ângulo desejado da minha linha, que no caso é 0. Então, desenhei a minha linha de 20 milímetros. Se eu quiser conferir as medidas das 3 linhas desenhadas, como que eu vou fazer? Eu vou digitar o comando measure que é esse mesmo comando aqui, ó, da aba de utilitários do Ribbon, tá? Comando measure. Aí eu vou selecionar a opção distância e eu vou medir a linha. Estão vendo que está aparecendo um quadradinho verde? Aqui quando eu vou tirar a medida? Sim ou não? Então, o que que significa esse quadradinho verde? Ele significa que esse comando aqui, ó, chamado Object Snap, ele está ativado. O que que esse comando faz? Ele é um comando que faz rastreio de pontos, e é um comando que é muito interessante de se utilizar no desenho, por exemplo, para se conectar linhas num ponto exato, para se tirar medidas com precisão no desenho, né? Nesse nosso caso aqui, eu estou fazendo o rastreamento de pontos de início e de final de linha, que é o que se chama endpoint. E aqui, quando eu ativo o Object Snap, eu posso desativar ele, ó. Agora eu desativei ele, eu só estou fazendo o rastreio com outro comando, né? Mas se eu não tenho nenhum dos dois comandos, ó, não faço rastreio nenhum, tá? Eu vou deixar por enquanto só o Snap para poder marcar os pontos, né? O Snap ele marca os pontos, ele encontra os pontos que você vai fazer conexão com os outros desenhos, enquanto que o Object Snap Tracking, né? Ele vai rastrear os pontos, ó, para fazer um alinhamento, por exemplo, tá? Então, são comandos que são muito importantes para se utilizar no desenho, mais ajuda do que atrapalha. E eu posso selecionar aqui nas opções do Object Snap quais são os pontos que eu quero rastrear, tá? Quando eu seleciono essa opção Node, eu rastreio qualquer ponto. Eu posso rastrear um centro de circunferência, um ponto médio de uma linha,
início e fim de linhas, né? Intersecções, por aí vai. Tá? Então, eu tenho uma série de opções de pontos para poder rastrear, para selecionar para rastreio no Object Snap. Tá? E esses pontos também eles são mapeados pelo tracking, que é essa linha, é o comando que dá essa linha verdinha tracejada aqui, ó. Tá claro? Ó, então, se eu quiser medir exatamente qual que é o tamanho do meu segmento de reta, eu achei o ponto zero da minha linha, e eu achei o início da minha linha, o final da minha linha, com o Object Snap. Ó, aí já está me dando a medida informada. Então, eu tenho 20 milímetros, tá? A medida aqui dá 100 unidade. Aí, qual que é a unidade de medida que você vai utilizar? A unidade da configuração do desenho. Tá? Por isso que é importante nós conhecermos quais são as medidas que nós configuramos no início do desenho. Tá claro? Esse é um dos motivos, né? Você saber quais são as medidas do objeto e também na hora de fazer a conversão do desenho em escala para poder imprimir no papel, é importante conhecer as unidades de medida. Então, aqui a gente viu que essa linha aqui, ó, desenhada aleatoriamente com coordenadas polares, ela tem de fato 20 unidades de medida. Terminei a medida, posso repetir o comando para fazer uma nova medida de um outro objeto, ó. 20 milímetros. Mesma coisa aqui, 20 milímetros. Quer sair do comando? Só informar. Ou apertar o ESC, tá? Normalmente, os comandos são cancelados através da tecla ESC, tá? Aí você pode cancelar etapas de um comando ou você pode cancelar um comando inteiro, tá claro? Tem aí alguma pergunta? Alguma dúvida? Bom, acho que a gente já pode passar adiante, né? Não sei se vocês viram o que eu fiz aqui. Eu selecionei algumas linhas e selecionei alguns objetos desenhados e apaguei, né? Como que eu selecionei? Ó, você clica numa parte da tela que não tem nada desenhado e você pode arrastar uma caixa de seleção. Nesse caso aqui, ó, se a caixa de seleção ela fica com fundo verde e com linha tracejada em volta, significa que eu vou selecionar todos os elementos tocados pela caixa, inclusive aparece em negrito ali na tela, não sei se vocês conseguem observar, né? O objeto ele fica com linhas em negrito, tá? Então, nesse caso aqui, eu fiz a seleção, aí eu posso apagar as duas linhas de uma vez só, tá? E eu apago de que forma? Ou eu aperto o comando Delete, ou eu digito o comando Erase, tá? E são essas formas mais comuns. Agora, o que acontece, ó, se eu clico se eu tento selecionar um objeto com a caixa de seleção azul, que é com linha cheia em volta e com um fundo azul, ó. Se o objeto é tocado pela caixa, ele está em negrito. Nesse caso aqui, ele está em negrito ou não? O que vocês estão vendo na tela aí de vocês? O objeto está em negrito ou não? Não. Não
Significa que ele não vai ser selecionado pela caixa de seleção azul, tá? Para que esse objeto seja selecionado pela caixa de opção, pela caixa de seleção azul, olha só o que tem que acontecer. Ele tem que estar totalmente contido na caixa de seleção azul. Estão vendo que agora está em negrito as duas linhas? Sim. Né? Então, o objeto tem que estar em negrito para ser selecionado, né? Posso apagar Command Erase e apaguei. Bom, alguma dúvida, gente? Esse zoom aqui, né, que eu tô dando, o que eu tô fazendo? Eu tô dando zoom com o scroll do mouse, tá? É o zoom in e o zoom out, né? Então é só eu rolar a barrinha aqui, ó, o scroll do mouse, que eu dou o zoom local, tá? Eu sempre recomendo que trabalhem no AutoCAD com o mouse, tá? Apesar da possibilidade de darmos os comandos através do teclado. Tá? Por que isso? Para ter menos dor na mão e também para facilitar a aplicação de alguns comandos, tá? Dá bastante agilidade no desenho. Principalmente esse caso aqui do zoom e o pan, né? Eu posso aplicar o pan também com o mouse apertando sobre o scroll do mouse. Para quem tem Mac, eu não sei como é que funciona essa parte, porque eu sei que o mouse do Mac tem uma tecla só, né? Eu não sei como é que funciona, aí teria que dar mais uma olhadinha para ver como é que funciona. Bom, que mais que nós podemos ver sobre o AutoCAD, tá? Aqui eu coloquei para vocês, eu vou passar direto essa apresentação, eu faço uma apresentaçãozinha com alguns comandos do Ribbon, tá? E já vou começar a passar para vocês um pouquinho sobre a parte de diagramas técnicos de engenharia elétrica, tá? O que são os diagramas técnicos? Vou passar direto a parte teórica para que a gente possa fazer a nossa primeira atividade. Os diagramas técnicos, eles são formas de representar sistemas elétricos através de desenhos, tá? E quais são as aplicações, né? Acionamento de motores, representação de montagem, conexões e alocação de componentes elétricos, circuitos, sistemas de potência e instalações elétricas, né? E também os diagramas elétricos, através dos diagramas elétricos e dos esquemas de montagem, diagramas técnicos, né, e esquemas de montagem, é possível também fornecer alguma informação de detalhamento de componentes, tá? Principalmente quando se representa os cortes e seções desses componentes, tá? E quais são os tipos de diagramas existentes? Unifilares, multifilares e esquemas de montagem, tá? Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar para vocês: vocês já assistiram, vocês já viram algum diagrama da área elétrica? Eu acredito que sim, mas eu quero ver se vocês sabem identificar. O que vocês acham que pode ser um diagrama elétrico? O que vocês viram de desenhos nas disciplinas da primeira fase?
Primeira fase vocês tiveram eletricidade, não? A gente, no laboratório de eletricidade básica, a gente via os esquemas de circuito, daí com os resistores, o LEDzinho, essas coisas assim. Esse é um modelo de diagrama elétrico. Tá? Qual categoria ele se encaixa? Eu vou explicar para vocês. Mais algum exemplo? Acredito que na disciplina de Introdução à Engenharia Elétrica e Eletrônica vocês tenham visto também alguns outros modelos. Alguém se recorda de alguma coisa? Aquele de painel elétrico serve também? Serve. Com contatoras e relés térmicos? Esses daí são ótimos. Esses daí são bem representativos. Mais algum exemplo? Então, o Eurico deu um exemplo bem típico, tá? Bem clássico que nós encontramos bastante na indústria, né? Que é o exemplo de acionamentos de motores elétricos que tem relés e contatores. Esse é um exemplo bem clássico. E tem também o exemplo que o Eduardo deu, que é o exemplo dos diagramas de circuitos, tá? Só para adiantar para vocês, em que categoria que cada um desses se encaixa. Os diagramas de acionamentos de motores elétricos, eles podem se encaixar tanto nas categorias de unifilares como multifilares, são as categorias mais comuns, a não ser que se represente as conexões se represente detalhes das pinagens e das conexões dos elementos, aí ele vai se caracterizar como um esquema de montagem, tá? E no caso dos circuitos elétricos, eles, apesar da representação simplificada deles, através de símbolos, eles são caracterizados como esquemas de montagem, tá? Então, como que nós dividimos, né, a classificação de diagramas técnicos? Unifilares são os diagramas que vão representar a forma mais simplificada do sistema, os elementos básicos do sistema, somente o início, as ligações e o final. Tá? É basicamente isso que eles vão representar. Por esse motivo que um circuito ele não é classificado como um diagrama unifilar, porque eu já estou mostrando quais são os elementos que estão conectados no circuito e de que forma eles estão conectados. Tá? Como eu já começo a mostrar de que forma eles estão conectados, aí eu já começo a avançar para as outras categorias de diagramas, que são as multifilares e são os esquemas de montagem. Os diagramas unifilares, eles servem para informar eles não, como eu já acabei de mencionar, né? Então, o detalhamento das conexões entre os equipamentos, ele não vai ser representado, ele é uma forma simplificada. Eu não represento a divisão de condutores nesse tipo de diagrama, por exemplo. Eu quero representar a conexão de uma lâmpada com um interruptor, tá? Nesse caso, se eu for representar essa ligação, né, esse circuito através de um diagrama unifilar, eu não vou representar onde que está o fase, onde que está o neutro. Eu não vou identificar separadamente qual que é o fio fase e qual que é o fio neutro. Eu posso identificar esses fios através de uma simbologia, mas eu não vou fazer a separação dos fios condutores. Tá claro? Até aí, tudo bem? A questão dos pontos de ligação, por exemplo, eu estou ligando isso
não sei, em uma contatora, por exemplo, eu estou ligando em K1, eu sinalizo lá, esse aqui é o ponto K1, ou isso já vai estar subentendido pelo desenho da contatora, alguma coisa assim? Não, você vai fazer uma identificação, sim. Tá? Já vou mostrar como é que faz. Então, assim, pela pergunta do Eurico, tem uma coisa que eu achei que não ficou, que talvez não tenha ficado bem clara e que eu vou reforçar, né? No diagrama unifilar, apesar de eu não representar uma linha que identifica o fio fase e uma outra linha separada que identifica o fio neutro, eu vou representar o sentido da conexão, eu vou representar a linha que representa a conexão, eu vou representar uma linha única que representa a conexão dos dois fios entre o interruptor e a lâmpada, por exemplo, mas eu vou informar que existe um fio fase e existe um fio neutro através de um símbolo sobre essa linha que indica o caminho da conexão, tá? Eu não vou representar separadamente, mas eu vou informar que os dois fios estão presentes lá. Tá claro? Sim. E no caso do seccionamento de um desses fios? Aí, por exemplo, eu tenho um interruptor que tá seccionando o fio fase. Só que só tem uma linha para representar os dois. Como é que eu represento isso daí? Nós já vamos ver. Tu já está querendo se antecipar, mas isso aí no caso do unifilar, tu não representa a interrupção causada, né, que é a secção causada pelo interruptor, né? Tu não informa qual fio que está seccionado pelo interruptor. Mas, até porque isso aí é um exemplo de instalação errada, tá? Isso que tu acabou de falar. Mas não... Depois eu vou explicar por quê. No projeto elétrico eu explico melhor por quê. Mas no unifilar a gente não informa detalhes, né, referente à conexão. E esse é um detalhe de conexão. Nos outros diagramas nós já vamos trazer essa informação, tá? Porque o unifilar, só para deixar bem claro, ele é só para representar que elementos existem naquele sistema elétrico e o que está ligado ao que. A grosso modo seria isso, né? Ou a função do diagrama unifilar. É como se você fizesse um fluxograma dos elementos representativos do sistema, só que com desenhos. O diagrama unifilar ele é basicamente isso, e com algumas informaçõezinhas, para fazer uma leitura rápida, para saber o que tem. Não é para se aprofundar, né? E casos de aplicação mais comum do diagrama unifilar, né? Quais são? Sistemas de energia e instalações elétricas, né? Quando, por exemplo, um sistema de geração, transmissão e distribuição em grande escala. Onde que estão? E isso daí é um sistema que tem quilômetros de medida, né, na realidade. Então, o que vai, que usina que vai ser ligado a que subestação de transmissão, a que vai ser ligado a que subestação de distribuição e onde que está o centro de consumo, né? Normalmente, esse tipo de informação nós representamos pelo diagrama unifilar, né? Só para dar um exemplo para vocês. Exemplo de unifilar na instalação elétrica. O projeto elétrico ele é um conjunto de diagramas unifilares. Tá claro? Com exceção dos desenhos de detalhamento. Mas o desenho básico do projeto elétrico, ele é todo composto de diagramas unifilares. E aí, tudo bem? Seguir adiante. Então aqui tem os exemplos, né? O exemplo que eu mencionei para vocês do sistema de fornecimento de energia elétrica, né? Então,
Aqui eu represento o gerador, subestação de transmissão, por isso tem 138 kV, subestação de distribuição e o centro consumidor, né? Notem que tem algumas informações por escrito, que é para representar algumas informações técnicas do sistema, por exemplo, a tensão, né? Tensão de elevação para poder transmitir essa energia ao longo das linhas de transmissão. Qual é a impedância, né, das linhas de transmissão, no caso aqui a reatância das linhas de transmissão, a reatância do transformador, né, da linha de transmissão, reatância do transformador abaixador, que é o que vai abaixar a tensão para que a energia chegue na rede de distribuição de energia elétrica, e o centro de consumo. Tá? Esse daqui é o esquema de montagem desse diagrama unifilar. Tá? Notem que o esquema de montagem já é bem mais detalhado, né? Em termos de desenho. Bom, aqui tem um outro exemplo, tá? Esse daqui é um outro exemplo de diagrama unifilar que vocês vão se deparar ao longo da vida de vocês, né? Para quem for para a área de transmissão e distribuição, principalmente de sistemas de potência. Isso aqui é um diagrama unifilar representativo dos arranjos de sistema de proteção de subestações. Tá? Então, os itens em vermelho são os que não estão acionados, representam disjuntores, os quadradinhos vermelhos, os quadradinhos em verde são os que estão abertos, acionados, e aqui temos chaves seccionadoras, são esses símbolos aqui, e as barras que correspondem às barras de transmissão, tá? Barras equipotenciais, barras com potencial. Os transformadores, né, aqui é onde entra a energia, aliás, aqui é onde entra, e aqui é onde você vai fazer as manobras do sistema de disjuntores e chaves. Aqui é um outro exemplo, né, de diagrama unifilar, que é o que eu falei para vocês, o desenho de projeto elétrico. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês mais a fundo, né, a conexão entre uma lâmpada e um interruptor, ó. Que é vamos pegar esse exemplo aqui, ó, um F. Vou tentar pegar uma canetinha. Um laser. Ó, então aqui eu tenho um exemplo que é o 1F, tá? Notem que aqui eu tenho um fio fase e um fio retorno, tá? Então, diferenciados pela separação de linhas, né? Como eu tenho dois fios passando aqui, ó, no mesmo caminho, né? Seria no mesmo duto. Aí, teoricamente, eu teria que ter dois fios aqui, né? Desenhados. Mas não. Aí, o que é feito no diagrama unifilar? No diagrama unifilar, é representado cada tipo de fio diferente através de uma simbologia. Porém, representa-se uma única linha, que é o sentido da conexão. Tá? Direção e sentido da conexão. Até aí, tudo bem? Pode falar. Uma coisa que eu senti falta nos projetos ali é, por exemplo, informações sobre cada componente. Existe alguma lista depois detalhando que complementa esses projetos? Que, por exemplo, tipo, ali naquele caso dos outros projetos ali que você tinha mostrado, mais voltado para a indústria, não tinha informação, por exemplo, esse transformador, ou esse motor é fechado em delta, esse motor é fechado em triângulo. Não, tem aqui, ó. Ah, entendi. Né? Às vezes, então, as informações necessárias, elas são sempre representadas no desenho, né? Por exemplo, aqui eu tenho informações técnicas do transformador. Nesse caso aqui também, né?
Aí aqui, ó, eu tenho a simbologia que representa o tipo de conexão. Esse daqui tá, por exemplo, estrela, estrela, que é o YY, né? E esse daqui tá com delta estrela, né? Já é um pouco diferente. Aí, no caso dos transformadores, normalmente aparece as formas de conexão, tá? Daí, no caso, Mas não é sempre que vai ter essa informação. Normalmente tem, tá? O mais comum é ter, mas não é sempre que tem. entendi. Não, tudo bem, então. No caso do elétrico aqui, ó, aqui o projetista ele adotou um símbolo um pouco diferente da norma, tá? Alguns símbolos foram um pouco diferentes da norma e tem algumas informações ah, simplificadas também, né? Tem a potência das luminárias, vocês vão ver daqui em diante, tem o número de circuitos, vocês vão ver tudo isso no projeto elétrico. Aqui tem um outro exemplo que está sendo cada vez mais comum, né? Nos últimos dias, aqui é um diagrama unifilar de um sistema fotovoltaico, aqui os módulos estão representados, o regulador do inversor, o regulador de tensão, aliás, né? Aqui é a string, né? Do sistema fotovoltaico. O que é string? É a forma como você conecta os módulos, né? Dependendo de como você... é a conexão em linha dos módulos, tá? Isso é uma string, é a conexão em série. Aí aqui tem a string, que é o que vai aumentar a tensão dos módulos, que aí você vai fazer com que você adeque, né, o seu sistema, a sua cobertura e as suas instalações. Regulador de tensão, tá? A bateria, para poder armazenar o excedente, né? Alguns circuitos, né, que em corrente contínua ou alternada, que eles separam um circuito de corrente contínua e aqui um circuito de corrente alternada que passou pelo inversor antes da conversão, tá? Então aqui é um exemplo de conexão do sistema fotovoltaico de uma edificação, né? Tanto é que tem alguns eletrodomésticos aqui de exemplo. Um outro exemplo ainda de instalações, na parte de instalações elétricas, o diagrama unifilar. Esse diagrama, ele informa o resumo das conexões, o resumo dos circuitos de instalação elétrica que você tem numa edificação, tá? É o que nós chamamos de diagrama unifilar do projeto elétrico. Então, eu tenho uma representação resumida da entrada de energia elétrica e eu tenho uma representação resumida do quadro de distribuição e da forma como os circuitos estão divididos e protegidos, com alguns dados técnicos junto do diagrama. Né, dados de tamanho dos condutores, dados de tamanho dos disjuntores, dos dispositivos diferenciais residuais e por aí vai. E o diagrama multifilar. Se eu abrir esse unifilar aqui e representar ele na forma multifilar, como que ele vai ser representado? Vai ser representado dessa forma aqui, como vocês estão vendo na figura. Tá claro? E olhem a diferença, conseguem perceber a diferença desse diagrama para esse diagrama? O objeto representado é o mesmo, só que o que tem num e não tem no outro, e o que tem nesse e não tem no outro. Seria a representação das fases? Seria a representação segmentada das fases, né? Nesse caso aqui, no multifilar, eu separo os cabeamentos, enquanto que no unifilar, não, eu representei por uma simbologia, né? Que simbologia? Representei aqui,
Tá claro? Então, aqui eu represento os disjuntores, ó, e eu sempre represento os cabos do circuito separados. Eu tenho um circuito composto de fase e neutro, né? O neutro está aqui embaixo, a fase está aqui no disjuntor, representando esse circuito aqui. Tá claro? E outro detalhe importante, ó. Eu estou representando a entrada, a conexão de energia elétrica com a rede de distribuição nesse diagrama. Não? Não estou. Nesse eu represento. Tá? Então, aqui, ó, conseguem perceber qual que é a grande diferença do diagrama unifilar pro multifilar, né? Qual que é a grande diferença? No multifilar, como eu represento mais detalhes, eu vou representar menos partes do sistema. Enquanto que no unifilar, como eu represento mais partes do sistema, eu vou representar o sistema com menos detalhamento. Tá claro? E as curvas de cada um não são representadas nesse caso? Curva de disjuntor, Isso. Ou isso meio que é subentendido por quem faz a instalação? isso daí não é uma informação representada em desenho. A Uhum, curva de disjuntor ela é uma informação que é colocada no memorial, entendi. tá? Mas não aparece na prancha de desenho, aparece só no memorial, se necessário, dependendo do tipo de projeto, tá? Depende muito do tipo de projeto que você vai fazer. Se for um projeto que envolva, que seja de área, né, mais sensível, por exemplo, uma indústria de químicos, vai ter que colocar essa informação, tá? Porque é uma informação relevante você saber o tempo de atuação dos disjuntores, tá? Para poder elaborar o preventivo de incêndio de forma mais adequada a responder mais rapidamente, né? Se for uma edificação de habitação, não precisa ter tanta preocupação assim, né? De ter essa informação. Normalmente os disjuntores padrão, eles já têm eles já oferecem condições de segurança para as edificações residenciais, tá? Então, vai depender muito da aplicação. Bom, que mais? Eu vou fazer o seguinte, tá? Para deixar vocês mexerem no AutoCAD, sem medida nenhuma, eu vou pedir para vocês copiarem esse desenho aqui, que eu vou colocar o print da tela agora no chat, tá? Para vocês treinarem o desenho. Então, vocês vão copiar esse desenho, eu vou pedir para vocês desenharem também os detalhes e colocar texto. Só que antes de vocês fazerem isso, eu vou ensinar aqui como que vocês escrevem, né? Colocam textos no AutoCAD e como que vocês desenham alguns elementos, tá? Então, vamos fazer isso aqui agora. Só vou printar aqui a tela e colocar para você. Ó. Então, eu coloquei ali o print do modelinho. Aí agora nós vamos desenhar nesses minutinhos finais.
como que nós vamos fazer esses desenhos, tá? Então, eu vou começar a desenhar aqui, ó, por essa parte do quadro de distribuição, tá? Vou dar o zoom aqui. Como que nós vamos escrever no AutoCAD? Para escrever no AutoCAD existem dois comandos. Existe o comando text, que ele vai escrever linhas individuais, vai escrever uma linha de texto, e o comando mtext, que você vai colocar uma caixa de texto. Então, eu vou definir a caixa de texto no AutoCAD. E eu vou escrever alguma coisa. Eu posso ajustar o tamanho dessa caixa de texto. Dependendo do ajuste da caixa de texto, aí eu posso deixar o meu texto em várias linhas ou em uma linha única, tá? Eu posso dar o Enter se eu quiser criar uma nova linha? Pode, tá? Então, o comando mtext funciona dessa forma, e não sei se vocês repararam, mas o ribbon aqui mudou, né? Com os comandos e apareceram os comandos de formatação do texto. Terminei de formatar tudo que eu gostaria. Eu vou selecionar a opção para fechar o editor de texto. Eu posso alterar a fonte do meu texto, né? Quando eu seleciono a opção. Eu posso alterar a fonte no meu menu de texto. Aqui está como Arial, eu posso botar a caligrafia técnica, aquela que vocês fizeram à mão, né? Que é a opção ISO CP. Eu vou selecionar o texto, ISO CP. E vou ter a caligrafia técnica, aquela que vocês fizeram no primeiro exercício. Se eu quiser mudar de forma permanente essa caligrafia técnica, eu vou selecionar aqui, ó, na aba Annotate. Eu vou clicar aqui, ó, no canto inferior direito, Text Style. Eu vou colocar ISO CP como configuração padrão dos textos, tá? Então, vou aplicar, vou fechar. Então, quando eu criar uma nova caixa de texto, ó, eu vou selecionar, vou criar a caixa de texto. E agora as configurações do meu texto estão sempre saindo em ISO CP. Tá claro? Gente, uma dica que eu dou para vocês quando escreverem textos no AutoCAD, né, para poder colocar as informações dos desenhos, recomendo sempre que usem o comando mtext, tá? Eu particularmente eu não gosto de usar muito o text porque eu acho ele um pouco ruim na hora de ajustar o tamanho depois no desenho, tá? É uma questão de prática. Pode falar. A última situação que eu fiquei até, eu não sei se depois a gente vai entrar em detalhes quanto a isso mais pra frente, mas no multifilar eu percebi que o DR não era representado em todos os disjuntores ali. E no Uni, todos os disjuntores ali têm o símbolo de DR. Então, provavelmente significa que todos eles estão protegidos por DR, certo? Uhum. E no multi não tem isso. Mas seria porque são projetos diferentes ou porque a representação é diferente? Nesse exemplo, são projetos diferentes, tá? É que eu só queria comparar os diagramas. Na verdade, um é a abertura do outro.
mas são de fato projetos diferentes. E também no caso do DR, né, você vai colocar DR em tudo, não vai colocar, isso daí é algo que é discutível, tá? Mas eu vou deixar para falar um pouco mais sobre isso no desenho de projeto elétrico, apesar de que no nosso desenho de projeto elétrico nós vamos colocar algumas simplificações, tá? Vocês estão na segunda fase, né? Não vão fazer um projeto inteiro já de primeira, Sim. né? Você tinha falado que os dois eram iguais, daí eu achei que eram os dois iguais. Mas tá bom, então. Não, é só porque o diagrama mostra a mesma coisa, né? Uhum, Só para dizer isso. É entendi. bom fazer esse esclarecimento. Bom, gente, parte de texto, certo? Conseguiram entender? Ah, um outro detalhe. A parte de desenhos, né? Como que eu desenho um quadrado, uma circunferência, como que eu copio objetos, tá? Para finalizar a aula, eu vou mostrar esses comandos para que vocês possam fazer esse exercício de desenho do diagrama, tá? Para vocês treinarem no AutoCAD. Não precisa entregar. Esse exercício é só para que vocês treinem o uso do programa e revisem o que foi aprendido na aula de hoje, tá? Então, para desenhar objetos, eu posso desenhar tudo com line? Pode, não tem problema nenhum. Só vai ter um pouquinho de trabalho na hora de manipular os objetos depois, tá? Porque pode esquecer de selecionar uma linha, pode acabar distorcendo uma medida, pode acontecer algo nesse sentido. Então, existem alguns outros comandos de desenho para coibir um pouco esses problemas, né? Quais são? Como que eu desenho um retângulo direto? Comando rectangle, né? Ou eu aperto aqui no ribbon, seleciono a opção retângulo. Notem uma coisa, ó, quando eu arrasto o mouse para cima de um comando no ribbon, ele me dá a descrição do que é para ser feito, de como funciona esse tá? Então, ele dá alguns exemplos, isso é bom. Prestem atenção, né, nesses exemplos que são dados do ribbon, tá? Então, comando retângulo, né? O que está me pedindo aqui de instrução no canto inferior direito, na barra? Especificar o primeiro ponto, ou você seleciona algumas dessas configurações. Essas configurações aqui, elas servem para fazer o ajuste do retângulo que você vai desenhar. Se você quer bordas chanfradas, bordas arredondadas, tá? Qual que é a largura desse retângulo. Nós não vamos mexer em nada disso por enquanto. Então, eu vou clicar aqui na tela. Aí, agora, me pede o quê? Me pede para ou especificar a outra medida do retângulo. Esse caso do desenho que vocês vão fazer para treinar, eu não sei as medidas ainda. Então, eu poderia clicar em qualquer canto. Mas se eu quero desenhar um quadrado certinho, por exemplo, é interessante eu selecionar a opção Dimensions para que eu tenha o controle dos tamanhos dos lados. Aí eu consigo definir o comprimento e a largura do retângulo da forma que eu quero, né? Por exemplo, eu quero criar um retângulo de 10 unidades por 10 unidades. Toda vez que eu insiro um valor ou eu seleciono uma opção na barra de comando, eu dou sempre o Enter depois, né? Escrevi 10, dou Enter. Aí agora o que vai me perguntar? Para que direção que eu quero o meu retângulo? Qualquer direção, né? Por enquanto não tem nada, nenhum problema quanto à escolha da direção, tá? Circunferência. Circunferência, comando Circle. Aí aqui, ó, pede para começar o desenho da circunferência pelo centro ou através de outras formas, né? Através de 3 pontos, 2 pontos ou através de 2 tangentes e um raio,
tá? Eu tenho essas 4 opções de desenho de circunferência. Eu vou escolher o centro. Agora, o que que pede, ó? Para eu dar o raio ou o diâmetro, tá? Eu quero uma circunferência de raio 5. Então, vou selecionar 5, Enter, e está feita a minha circunferência. Salvar o arquivo. Para salvar o arquivo, Ctrl S, ou você vai clicar aqui nos botõezinhos aqui de cima, no disquete, né? Coisa que vocês nem devem ter visto na vida. Vocês só sabem por causa dos programas. Ou você vai clicar no logotipo do AutoCAD. Então, eu vou salvar minha pasta de trabalhos. E aqui você pode escolher a versão, tá? Esse ponto aqui da escolha da versão é importante. Aqui notem, né, que eu estou salvando os meus arquivos no formato DWG, mas que pode ser aberto em versões bem mais antigas do AutoCAD, tá? Como que você escolhe essa opção? Você clica no Files of Type e seleciona uma das opções. Salvem pelo menos na 2018 ou ainda na 2013, tá? Por que que é bom salvar sempre numa versão bem antiga? Para não ter problema de compatibilidade de arquivos, tá? Então, por isso que a gente acaba salvando sempre na versão mais antiga. Tem um detalhe, notem que aqui ó, tem uns DXF. O DXF é arquivo de visualização, então ele não é um arquivo que você vai desenhar futuramente. Então, você vai sempre selecionar, salvar, né, um arquivo que você vai ainda continuar desenhando com a extensão .dwg. Tá claro, gente? Então, salva, aí, tá guardadinho, tá? Tá, e ali no caso, se eu quiser, por exemplo, requadrar aquele quadrado ali para poder caber dentro do texto, eu tenho como? Se eu quiser mexer nele em tipo de dimensão livre, assim, por exemplo, eu tenho um texto e eu quero fazer um retângulo em volta dele. Aí depois eu vou querer diminuir o retângulo do texto para caber num cantinho. Eu consigo ou tem que fazer tudo isso manual? Não, é possível. Dá para fazer manual, mas eu nunca fiz essa configuração automática, tá? Eu acabo fazendo manual mesmo. Uhum, Mas eu acho que dá sim ali nas configurações da caixa de texto. tá. E a meia Ah, lua, é bom dar uma olhada nessas configurações. e a meia lua para poder fazer aquele no unifilar ali. Ah, o arco? É, Então, eu vou mostrar na aula que vem. Eu quero tirar as dúvidas de vocês referente a essa atividade, para que possa mostrar mais comuns, tá? Vou deixar aí um pouco para vocês explorarem aí o programa, para ter perguntas aí para a nossa próxima aula de sexta-feira, tá bom? Por hoje, da parte do AutoCAD, era isso. Venham com bastante perguntas.